Prevencionistas do meu Brasil, a NR35 acabou de ser atualizada e entrou o anexo 3, que trata de escadas de uso individual. Sabe aquele equipamento que quase sempre é negligenciado? Pois é, agora tem regras claras. E neste vídeo eu vou trazer conhecimento para que você se prepare e evite problemas lá na frente. Bora ver? Olá, seja bem-vindo, eu sou Gisele Dias e você está no Fechado com a Segurança. O anexo 3, escadas, veio para padronizar as escadas de uso individual, aquelas usadas por uma pessoa por vez. Esse anexo traz 5 pontos importantes: objetivo, campo de aplicação, classificação, planejamento e capacitação e requisitos técnicos. Hoje eu quero destacar 3 pontos essenciais no atendimento ao anexo do que ele traz, mas o último, na minha visão, é o mais importante. Então acompanhe esse vídeo até o final e já deixe nos comentários se você já leu o anexo e qual a sua visão sobre a importância dele no trabalho em altura. Primeiro ponto, classificação e planejamento. Na classificação, as escadas de uso individual foram classificadas em 3 grupos. Aquelas que a escada fixa vertical, a escada de apoio e também a escada autossustentável. O grande destaque aqui é o planejamento. Hoje a empresa, para fazer a escolha do uso de escada, ela precisa fazer uma análise de risco e entender se de fato a escada é a melhor opção, porque ela traz uma hierarquia em relação à segurança para certas atividades. Nessa hierarquia nós temos, primeiro, o acesso direto do piso, não precisar subir em altura. No segundo, as rampas e escadas coletivas. E, por último, as escadas de uso individual. Ou seja, a escada individual é o último recurso, justamente porque sabemos que ela traz mais limitações quando falamos em segurança. Ou seja, a empresa vai precisar fazer uma análise mais minuciosa para garantir a segurança de quem vai usar a escada. Segundo, capacitação e procedimentos operacionais. Outro ponto importante. Se você acompanha o canal, acompanha os conteúdos, lá atrás, quando o anexo 3 foi aprovado na primeira vez e ele ia entrar em vigor e foi revogado, ele não exigia treinamento e capacitação. E isso mudou e graças a Deus que mudou. Hoje, para fazer uso da escada, tem que ter treinamento. E o treinamento vai atender ao item 35.4 da NR35, que traz ali as diretrizes, com uma ênfase no anexo, que é a prática envolvendo o uso da escada. Ou seja, se esse trabalhador vai fazer uso de algum tipo de escada de uso individual, o treinamento prático precisa envolver as características de segurança para uso daquela escada. E isso é extremamente positivo, tendo em vista que a gente vai preparar melhor quem vai executar o trabalho subindo nesta escada. Além disso, o anexo vai falar sobre os procedimentos de uso e manutenção. E aqui nós temos alguns pontos relevantes: uso e manutenção das escadas, limitação de carga, número de usuários simultâneos, lembrando que elas são de uso individual, com exceção, pode ser que possa ter mais de uma pessoa, e neste caso isso tem que estar descrito, e dados do fabricante visíveis na escada, trazendo vários pontos, inclusive a capacidade de carga, como citado, porque isso é extremamente importante. Muitas vezes a escada, ela compõe o sistema de proteção contra quedas, tendo em vista que ela se torna o ponto de ancoragem. E nestes casos, eu preciso entender a capacidade. Outra coisa, o trabalhador vai subir na escada. Então, por exemplo, a escada extensível, que é uma escada de uso individual, habitualmente você vai encontrar ela com limitação de carga em 120 quilos. Ou seja, um trabalhador acima desse peso não pode subir nessa escada. Isso vai trazer consequências caso esse trabalhador acesse a escada e ela não suporte o peso dele. Lembrando que o fabricante se isenta de responsabilidade quando ele traz a informação clara e esta é descumprida. Terceiro e último ponto, e na minha visão mais importante: requisitos técnicos
e o papel do profissional legalmente habilitado, ou seja, quem responde pela segurança no uso das escadas. Para atendimento do anexo, toda escada hoje precisa ser fabricada atendendo a requisitos técnicos ou ser projetada por profissional legalmente habilitado. Nas escadas fixas verticais, a gente tem algumas características importantes como projeto assinado por profissional legalmente habilitado, sistema de proteção individual contra quedas, atendendo ao item 35.6 da NR35, plataforma de descanso intermediária a cada 6 metros, quando esta escada for superior a 10 metros. E um outro ponto importante, aqui eu falei sobre ela ter o sistema de proteção contra quedas. Eu tenho escadas que já estão aí sendo utilizadas ou estão sendo fabricadas antes da publicação dessa portaria e da entrada em vigor. Estas escadas, caso estejam nesta condição, precisam passar por uma análise de risco e aqui a responsabilidade vai para o profissional legalmente habilitado ou qualificado em segurança do trabalho, ou seja, pode ser um engenheiro ou um técnico de segurança, que vai fazer essa avaliação e identificar a compatibilidade da escada com o sistema de proteção contra quedas. Nada mais de improviso. Aquelas escadas que colocam a segurança dos trabalhadores em risco estão com os dias contados, ou pelo menos deveriam estar. Sabemos que no trabalho em altura, um dos pontos mais frágeis é o trabalho em escada, justamente porque as escadas entram para suprir a necessidade de certas atividades em pontos e lugares onde eu não tenho como colocar um sistema adequado, não tenho como estabelecer um meio seguro. E aí entra a escada. Mas não é porque eu estou usando a escada que a escada pode estar em qualquer condição. Por isso, fala-se das escadas e, por exemplo, entra aqui a autossustentável. A escada autossustentável é aquele modelo de escada que tem uma base de apoio. Então, habitualmente, ela tem um quadrado ali na base dos pés, rodinhas que ficam travadas, tem que ter travamento durante o uso da escada. E aí, elas têm a escada adequada para acesso, uma plataforma com guarda-corpo onde o trabalhador fica, ou seja, são escadas, inclusive, muito seguras para a execução das atividades. É sobre isso, é sobre entender que, se vai usar a escada tem que ser adequada. Essa atualização do anexo 3 reforça o que eu sempre digo. A segurança não está só no trabalho em altura em si, ela está em todas as etapas, inclusive no acesso. Muitas vezes, existe uma linha de vida, existe um ponto de ancoragem para o trabalhador que vai executar a atividade, mas descuidam do momento em que ele vai acessar, ou seja, o meio que ele vai utilizar. E quando a escada é usada como posto de trabalho, isso se torna ainda mais perigoso. É o caso de quem trabalha em poste, trabalha na escada, ou vai fazer manutenção em luminárias, telhados, câmeras, e muitas vezes vão trabalhar na escada. Essa escada tem que atender a critérios de segurança, porque o tempo de exposição e a condição de risco é maior do que a do trabalhador que usa essa escada apenas como acesso. Agora, com regras claras, capacitação dedicada e procedimentos específicos, a gente cerca um pouco mais o trabalho nas escadas, que são meios comuns com utilização constante nas empresas, nos processos, mas muitas vezes negligenciados. E é aqui que entra um profissional com conhecimento amplo. Se você que está aqui me acompanhando é instrutor da NR35, já sabe, treinamento agora envolveu escada de uso individual, tem que ter prática relacionada. Se você vai ministrar o treinamento, tem que estar mais atento ao que o anexo estabelece para levar essas informações. Se você é o profissional que atua nas empresas, é necessário entender que existe uma regra para as escadas e, obviamente, teremos que ter muito mais cuidados em relação à liberação do trabalho. A necessidade da análise de risco e essa avaliação pontual para os trabalhos executados na escada reforçam a importância de um olhar mais criterioso
como eu já disse anteriormente. Então é importantíssimo que você conheça. E tá me acompanhando aqui, ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, porque eu vou trazer análise de 2 pontos específicos desse anexo que me chamou muita atenção, envolvendo o uso do sistema de proteção individual contra quedas. Aqui cabe polêmica, e também eu vou trazer vídeos mostrando os tipos de escadas que são enquadradas neste anexo. Ou seja, quer aprofundar seu conhecimento? É aqui no Fechado com Segurança. Já se inscreve e ativa as notificações para não perder, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!